Pessoal, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, Pedro, ouvir as meninas falar sobre a memória me deu uma saudade do meu tempo de criança. Me lembrei da minha avó e das suas histórias que ela contava. Eu também lembrei do meu avô. Meu avô costumava contar umas histórias bem horripilantes sobre fantasmas, assombrações, algo de arrepiar os cabelos. Nossa, como o tempo passa depressa e deixa lembranças guardadas em nossa memória. Eu aposto que vocês aí de casa têm algum cheiro, alguma imagem, algum som, alguma coisa do passado guardado na memória de cada um de vocês, não é mesmo? A memória é o local onde guardamos as informações, fatos obtidos através das experiências vividas, ligadas às nossas emoções coletivas e individuais. Sim, ao longo da história da humanidade, as pessoas vêm buscando outras formas ou muitas formas de guardar os seus conhecimentos, as suas tradições. Isso vem sendo repassado de geração em geração, de muitas maneiras. Uma delas através da oralidade, do boca a boca, da fala, né? Como a Roberta e a Rita bem disseram na aula de educação física. Nós já falamos sobre isso em nossas aulas anteriores. Vocês lembram disso? A oralidade é muito importante. Lembra dos povos indígenas? Como eles falam, como eles contam seus fatos. Eles transmitem as suas histórias, né, através da oralidade que as crenças são passadas de uma geração para outra. Isso quer dizer que os pais que um dia receberam a educação acabam transmitindo essa educação, esses valores religiosos, através da sua própria experiência para os seus próprios filhos, né? Por meio de práticas, orações, ritos, celebrações e também da conversa, do diálogo ali, né? Se não tiver conhecimento, perdeu a sua essência, né? O índio vai deixar um pouco de ser índio, porque tá tudo guardado com eles, né? Então a gente tem que buscar cada vez mais para a gente se aprofundar a nossa história própria, porque tem índio que não conhece a sua própria história. Então só vai conhecer através dos nossos mais velhos, dos pajé. O meu avô tá passando essa tradição pro meu pai vai passar essa tradição para mim, eu vou passar para meus filhos, para os filhos deles e vai passar pela geração por geração, para não deixar morrer nossa cultura. É verdade, Pedro. E esses ensinamentos precisam ser guardados. E uma forma que eles criaram para fazer isso foram a criação dos mitos. Sim, os mitos são narrações sobre as origens, são histórias que buscam explicar como surgiram as coisas. E essas histórias vão sendo passadas de geração em geração, muitas vezes através da oralidade, através também dos registros escritos, mas os mitos também são importantes porque resgatam a memória original de um determinado povo. É uma história sagrada, importante, que faz com que as pessoas, de alguma maneira, dentro de uma determinada religião, possam atualizar aquele conto, aquela história sagrada. Nossa, é incrível pensar como pessoas de diferentes lugares do mundo buscaram explicações para a sua vida, fazendo uma ligação com o sagrado, que vai muito além daquilo que vemos. E são essas lembranças, essas narrativas que transmitem os valores espirituais, os valores de fé, os costumes, a moral, a tradição, né? E que vão dando significado à vivência, à existência desses grupos ao longo do tempo. Isso mesmo. São tantas lembranças que vamos guardando ao longo da nossa vida. Muitos de vocês aí de casa, eu acredito que já tenham escutado histórias contadas pelas pessoas mais velhas, com quem vocês convivem, que vivem perto de vocês. Essas histórias são registros de saberes. Vamos ouvir mais uma?
Os griots são habitantes de países da África Ocidental que transmitem os conhecimentos e as memórias da região por meio de histórias narradas, canções e poemas. A tradição oral é aquela que transmite de geração em geração os conhecimentos e a história de um povo ou lugar, de boca a ouvido. Os griots são um dos representantes dessa tradição oral africana. Então, quando a gente quer saber sobre uma erva, a importância de uma erva na saúde das pessoas, a gente vai aonde? A gente vai no mais velho, na mais velha, que guardou aquele saber. É aquela pessoa que faz os chazinhos, é aquela pessoa que sabe fazer o parto, por exemplo. Quando a gente precisa da história da comunidade, com quem é que a gente vai saber? Vai saber com o mais velho ou mais velha da comunidade. Ali é o griot. A dona Judite faz parte da associação e é uma dessas pessoas que guardam os saberes e os fazeres da sua comunidade em Lençóis, na Bahia. Minha mãe que criou a gente tudo com remédio do mato. Eu aprendi depois que eu cresci, eu fui aprendendo mais alguma coisa, que eu era muito curiosa, tudo que eu via as pessoas fazendo e eu prestava atenção. Judite é uma benzedeira e curandeira da região, que aprendeu seus saberes por meio da observação dos fazeres da mãe e das pessoas em seus arredores. A oralidade preserva importantes aspectos da cultura e da história das comunidades da região, mantendo viva essa forma de transmitir conhecimento. Quando você precisar de um saber na sua comunidade, pense quem é que guarda aquele saber, quem é que conta a história, o que canta cantigas e, através disso, transmite esses saberes que são ancestrais, que vêm de pai para filho, de mãe para filha, de filho para neto, e assim vai passando de geração a geração. E vocês aí de casa, o que acharam? Em nossas famílias também existem muitas tradições, muitas lembranças, e elas são importantes, são fundamentais para a nossa formação enquanto ser humano. Isso mesmo, Pedro, são muito importantes para nós. Podemos guardar nossas memórias com muito carinho através de álbuns de fotografia, como mostraram as professoras de arte, por exemplo, através de objetos também, de símbolos, de vídeos e até mesmo através de receitas que são passadas de geração em geração. Minha mãe, por exemplo, tem uma receita de pão de queijo que ela aprendeu com a avó dela, que é uma delícia. Sim, e haja espaço para tantas memórias. E assim, vamos finalizando a nossa aula de hoje. Vimos com as professoras Carol e Rafa que a arte e a memória caminham juntinhas. Muitos artistas utilizam a sua própria memória como material para criação. Outros usam a memória alheia. Adorei isso. Eu também adorei. E com as professoras de educação física, nós resgatamos as brincadeiras e os brinquedos ao longo do tempo, ao longo da história. E foi muito legal perceber todas essas transformações. E principalmente ver que toda criança, independentemente da época em que vive, gosta mesmo é de brincar. E é isso que elas precisam. Assim como vocês aí de casa, não é mesmo, Maria Cristina? Isso mesmo, Pedro. Foi muito bom visitar estes lugares, essas memórias e perceber como ela é importante para entendermos como o homem constrói e reflete esse mundo que o cerca. E por hoje encerramos por aqui, não é, Maria Cristina? Isso mesmo, Pedro. Espero que vocês tenham gostado aí, viu, gente? Tchau, pessoal. Hasta la vista e não esqueçam de acessar a plataforma Escola em Casa, hein? As atividades estão lá.